Boa tarde, pessoal, a todos e todas. Nós estamos aqui hoje com mais um encontro nosso, né, do Grupo de Estudos História do Cinema, do Cineclube Utopias do Cerrado. Hoje nós vamos falar sobre o neorrealismo italiano, né, o Reginaldo que vai aí conduzir a discussão. Lembrando que o pessoal está aí, o pessoal que está aí no grupo já tá mais acostumado, né? Quem entrou depois é só colocar aí as questões no chat, comentários e tal. Ou se quiser entrar em áudio, tranquilo, né? Porque a gente não estamos aqui muitas pessoas, é um grupo de estudo, né? E está aberto aí para vocês também convidarem quem vocês quiserem participar, né? Então vou passar a palavra ao Reginaldo. Fica contigo, Reginaldo. Boa tarde, pessoal. Reginaldo, sou aluno do curso de Ciências Sociais, estou no 7º período e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o neorrealismo italiano, algumas características que eu consegui encontrar, que eu dei uma pesquisada, e também vou falar um pouquinho sobre o filme que eu tirei como exemplo, um filme que tem características bem expressivas do neorrealismo. O nome do filme que eu vou comentar mais chama O Ladrão de Bicicleta, de 1948, do Vita. O roteirista Vita. Eu peço desculpas já de antemão se eu estou um pouquinho nervoso, mas aos poucos, depois que eu começo a falar, eu não paro mais. Então eu vou colocar um slide aqui, vou pedir para apresentar aqui, vou colocar um slide e vou começar falando um pouco sobre o neorrealismo e tal, e depois mais no decorrer eu vou começar dando umas pinceladas no filme e encerro a minha fala falando mais um pouco sobre o filme. Agora deixa eu só abrir aqui e ver se foi. Deixa eu ver. Aí. O neorrealismo italiano. Antes de falar do neorrealismo italiano, eu quero falar um pouquinho sobre o contexto histórico que a Itália enfrentava. O neorrealismo se dá após a Segunda Guerra Mundial. A Itália estava devastada. Mussolini é morto em 45. A guerra termina em setembro de 45. A Itália sai derrotada. E antes mesmo da Segunda Guerra, voltar um pouquinho mais no tempo, você pega a Itália é um país recém-construído, né? Um país recém-construído que é a coxa de retalho da Europa. Então, um país recém-construído, muitos reinos fizeram a Itália. Então, tinha muita diferença entre os reinos do sul, os reinos do norte. Isso está muito latente ainda na Itália. A Itália entrou na Primeira Guerra do lado contra a Alemanha, aí perdeu a Primeira Guerra, aí eles perderam alguns privilégios que eles achavam que ia ter. A França e a Inglaterra não deu esse privilégio para a Itália. E a Itália entrou no fascismo do Mussolini. Foram 20 anos do fascismo do Mussolini, e os últimos foram seguidos da Segunda Guerra Mundial. E termina com a Itália sendo derrotada, a população desacreditada do seu grande líder, muita pobreza, muita desigualdade social, e esse é o contexto que a Itália vai se dar nesse neorrealismo italiano. Como começa lá no livro, A História Mundial do Cinema, a história do cinema mundial, eles começam falando que esse movimento acontece pelos artistas, que eles saem das suas torres de marfim para poder começar a mudar a situação e ver o que estava acontecendo de errado na Itália, e esse movimento começa pelos artistas propriamente dito de esquerda. Aí aqui, começando aqui falando, o neorrealismo italiano foi um movimento cinematográfico que desapontou nos anos 40, caracterizado por histórias sobre classes trabalhadoras e filmadas com pouquíssimos recursos. Em comparação a Hollywood, era ínfimo o orçamento das obras cinematográficas. A maioria tratava de temas como as dificuldades econômicas e sociais na Itália no pós-Segunda Guerra Mundial.
Os filmes buscavam representar a mudança de mentalidade dos italianos e suas condições de vida, retratando o desespero, a opressão e a desigualdade que eles enfrentavam. Justamente por causa da crise vivenciada naquele momento, que é o neorrealismo italiano, surge como estilo antagônico ao cinema em vigor, tanto tecnicamente quanto esteticamente. Era um movimento social, era um cinema social, tanto que vários filmes foram produzidos por cooperativas cinematográficas para a produção dos filmes. E o mundo cinematográfico italiano era dominado pela Igreja Católica. A Igreja Católica que tinha 80 e tantos por cento das salas de exibição de filmes, principalmente nas periferias. Então eles alinhavam ideologia e cultura. A Igreja Católica, muito conservadora, defendia os direitos da elite. Aí, um pouco antes ainda, no auge do Mussolini, ela abençoou, né, o governo de Mussolini, teve aquela história toda que a Igreja Católica recebeu a Roma, um pedaço de Roma, porque o Vaticano, como é um Estado, ele fala como um representante de Estado, ele não fala como uma autoridade eclesiástica. Então, ele virou nessa, para poder passar o pano, a Igreja Católica passar o pano nas presepadas do Mussolini. Então, a Igreja Católica estava alinhada com Mussolini. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. E mais uma vez, pessoal, eu peço desculpa porque eu estou muito nervoso. Os filmes buscavam representar a mudança da mentalidade dos italianos e suas condições de vida, retratando o desespero, a opressão e a desigualdade que eles enfrentavam. Justamente por causa da crise vivenciada naquele momento, é que o neorrealismo italiano surge como estilo antagônico ao cinema em vigor, tanto tecnicamente quanto esteticamente. Eu já falei isso, me desculpa. Na primavera de 45, o ditador fascista foi executado e o país libertado da ocupação alemã. Esse período, conhecido como a Primavera Italiana, marcou uma ruptura com a velha forma de fazer filmes e uma entrada em um modo de produção mais realista. O cinema italiano deixou de usar cenários elaborados em grandes estúdios para gravar em locações no interior do país ou nas ruas da cidade. Aqui eu já vou fazer o primeiro adendo no filme. O filme se passa todo num dia, em 2 dias, né? O filme se passa praticamente em 2 dias e ele rodando Roma inteiro. Então, são várias passagens do filme que se dá em Roma. Antes de eu entrar na sinopse do filme, você consegue observar vários locais de Roma, muito ainda a construção, a urbanização, muitas ruas sem calçamento, muitas hoje aqui, tipo as nossas favelas, lugares precários, você consegue identificar no filme. Então isso ficou muito marcado no neorrealismo italiano. As histórias eram um poderoso retrato das classes oprimidas pelas circunstâncias políticas, ou seja, o neorrealismo não era apenas um novo estilo cinematográfico, mas uma filosofia moral e ética para libertar o cinema do confinamento do sistema hollywoodiano de estúdios. Então, o pessoal, como não estava naquela crise toda, passando toda aquela situação, eles precisavam inovar, diminuir em equipamento, diminuir em cachê de artistas. Logo mais na frente eu vou falar, uma das características mais fortes do neorrealismo italiano é a utilização de atores amadores. E até atores amadores tinham um papel de destaque no filme. Esse filme mesmo, Ladrão de Bicicleta, a criança, o filho do protagonista, é uma criança, um artista amador. Você pode ver que no decorrer do filme ele grita muito, ele está sempre olhando para o homem, é um artista amador. Ele não é um profissional. E até os profissionais os artistas consagrados, eles tentavam usar eles em papéis que eles não tinham feito, para realmente ter essa desligar desse cinema tradicional que a Igreja Católica apoiava, o governo apoiava, esse tipo de sistema. E o neorrealismo veio para quebrar com essas barreiras, para quebrar com esses conceitos. A Igreja Católica, com seu conservadorismo,
falava que era só lascividade esse cinema que estava sendo construído na Itália, e tinha um certo apelo erótico, mas isso já vai começar lá em 1950, na decadência do neorrealismo, que eu vou falar um pouco mais para frente. E assim, até hoje eles não têm uma definição de quando o neorrealismo terminou, quando o neorrealismo começou, igual os três pilares do neorrealismo, o filme do Rossellini, Roma, Cidade Aberta, que é um filmão, para muitos ele é o primeiro filme do neorrealismo, mas o próprio Rossellini diz que esse não é o primeiro filme do neorrealismo, que começa lá atrás com documentários romanceados sobre a guerra, e começa lá atrás, lá em 1940, que começa essa 37, alguns filmes dele, que ele fala que começou o neorrealismo. Mas para os especialistas, o neorrealismo começou com esse filme, Roma, Uma Cidade Aberta. O filme foi gravado em campo de batalha. É um filme muito bom. Ele tem um ar assim de documentário e tal. Ele foi gravado durante a guerra, no final da Segunda Guerra, no sul da Itália, a relação eles vindo do sul e vindo para a capital, a relação com as tropas nazistas. Então, é muito interessante. Esse foi o principal marco do Roberto Rossellini, Roma, Cidade Aberta. O movimento evita histórias com narrativas convencionais e em favor de estruturas mais abertas, que se desenrolavam organicamente. Outro aspecto marcante era o estilo visual, quase documental, de cinematografia granulada. Eu disse outra característica, as locações quase todas reais. Lá no filme tem uma parte que eles estão na ponte. Que lugar bonito. É mesmo em preto e branco, você vê tanto que o lugar é bonito, a arquitetura, muito bonito. A chuva, eu gosto da parte da chuva que os freios estão passando, todo mundo esconde num canto assim, aí a chuva passa e depois continua andando. É muito interessante. Outra característica desse filme, da característica do neorrealismo italiano, são a utilização de dialetos regionais. Junto com o italiano padrão, tinha muito dialetos regionais. Como a Itália, já mencionei, era essa coxa de retalhos, as pessoas ainda valorizavam muito esse dialeto regional. Então, para poder aproximar do povo, essa característica de povo mesmo, eles usavam muito dialetos regionais. Muito. Então, era uma mistura. Então, a gente que não conhece muito italiano, mas você vê que no decorrer do filme tem alguns comentários que você vê que sai um pouco, a legenda muda um pouco do que pode ser. Opa, deixa eu voltar aqui. Perdão, só um minuto. Uma frase que eu achei aqui, que ele fala muito bem dessas características, dos diálogos improvisados, de locações reais. Ele coloca assim: os cineastas buscavam fugir de muitos artifícios estilísticos, como edição, fotografia e iluminação. O conceituado teórico André Bazin chamou o cinema neorrealista de reportagem reconstituída, porque os cineastas procuravam respeitar ao máximo a realidade do que estava filmando e resistiam à tentação de manipular as imagens. Então eles tinham a ideia, iam para a rua e vamos ver o que acontece. Esses aqui são os três principais atores, principais nomes do neorrealismo italiano: Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Luchino Visconti. O período, muitas vezes chamado da Era de Ouro do cinema italiano, teve no seu auge dos anos 40. Roma, Cidade Aberta, é muito bom. Esse Vittorio De Sica, que é o ladrão de bicicleta, esse filme Soestini, eu não sei se a pronúncia é essa, ou aqui no italiano, Escuschicia, de Vittorio De Sica, de 1946. Esse aqui também, País de Rossellini, Ladrões de Bicicleta, de Vittorio Sica, A Terra Treme, de Luciano Visconti, e Alemanha no Zero. Roberto Rossellini, ele faz a trilogia da guerra. Esse Roma, Cidade Aberta, ganha o Festival de Cannes
ganha o filme, o prêmio de melhor filme internacional na Mostra de Cinema de Cannes, de 46. E depois ficou conhecido como a trilogia da guerra. Roma, Cidade Aberta, Alemanha, Ano Zero e Paisa, de Rossellini. Então, todos os três vão trabalhar essa temática da guerra. Como eu disse, Roma, Cidade Aberta, ele fala da guerra, no período da guerra, de combate mesmo. Esse Soestini Escócia, se passa em Nápoles, na região de Nápoles, onde que os brasileiros estavam lá na expulsão dos nazistas, na região de Nápoles. Esse filme se passa nessa região, no sul da Itália, na região de Nápoles. E esse Alemanha no Zero também foi um filme muito conceituado, porque é a história de soldados alemães em Roma. Então são três filmes muito bons. Eu assisti o Roma, Cidade Aberta, o Ladrões de Bicicleta, que eu acredito que vocês tenham assistido, é muito bom. E esse A Terra Treme, eu também assisti. Aí Alemanha Zero eu ainda não acabei de assistir, mas estou assistindo. Então, esses são os três principais nomes. E a partir de 1950, o neorrealismo italiano começa a sua decadência, porque vira muito mais do mesmo. As pessoas não conseguem criar novas temáticas, não conseguem sair do arroz com feijão. E junto com o milagre econômico que também acontece na Itália, a partir de 1948, 1950, as pessoas fugiram um pouco da realidade e se aproximou do cinema norte-americano, se deixou levar. Vai ver que a gente vê depois, como a gente estudou, que o western vira o bang bang spaghetti lá na Itália. Então, esse tipo de cinema, essa realidade, eles já não fazia tanto sucesso. Mas o neorrealismo italiano vai até 1960, 62, 63. Mas o período clássico, igual já no verão na primavera de 45, 46, Roma, Cidade Aberta, Ladrão de Bicicleta em 48, mas esse Paísa também, já ficaram entre os 10 mais bilheterias. E a partir de 1950, nenhum filme do neorrealismo italiano já ficou entre as maiores bilheterias da Itália, já perdendo espaço para o cinema americano, para o tipo de filme de cinema americano. É aquilo, né? A ilusão é sempre melhor do que a realidade. A ilusão, o doce, é sempre melhor do que a realidade. Por mais que a realidade seja difícil, a gente gosta de se iludir, de viver na ilusão. E a população lá meio que foi isso. Preferiu as coisas começaram a acontecer, a imigração do pessoal da zona rural para o norte da Itália, as pessoas começaram a ter acesso à televisão, aí esse cinema que mostrava a realidade foi perdendo espaço para um mundo fácil, que o capitalismo estava engrenando. A Itália estava naquele momento da Guerra Fria, porque o comunismo era muito forte dentro da Itália, mas ela era financiada pelos Estados Unidos, então era muito forte dentro da Itália, e é aquilo, não tem jeito, cinema, ideologia, cultura, anda junto, está entrelaçado, não tem jeito. Quem é dono dos meios de comunicações, quem é dono dos instrumentos de cultura, vai passar a sua ideia, a forma de agir, a forma de pensar, e como era um movimento meio que amador, pequeno, de artista mesmo, fora uma indústria cultural, ela foi perdendo espaço, esses filmes foi perdendo espaço, foi ficando cada vez mais seleto. Os próprios artistas, os próprios líderes do movimento, Rossellini, eu não consigo falar esse nome, Vittorio De Sica, eles mesmos se afastaram, os criadores se afastaram da sua criação. Eles não quiseram mais saber do movimento neorrealismo. O impacto do neorrealismo foi enorme, não apenas na Itália, como no surgimento desculpa aí se eu estiver falando meu francês errado, hein? Nouvelle Vague, eu acho que não é assim, na França, do cinema novo no Brasil, do cinema livre na Inglaterra, da escola de cinema polonesa e diversos outros grupos de cineastas ao redor do mundo. O movimento inspirou ainda diretores do movimento cinema paralelo indiano.
O neorrealismo italiano se espalhou como uma espécie de modelo contrário ao cinema comercial hollywoodiano. Seus métodos ofereciam um modo de produção que não dependiam de grandes recursos, falando sobre homens comuns. É bem a história do Ladrões de Bicicleta, né? É um famigerado, um coitado, um pobre lascado que vem no mundo para sofrer e passa 2 dias ali de agonia extrema, de um sofrimento brutal. E no final ainda passa mais um sofrimento brutal. E é isso aí, veio no mundo igual cachimbo, só para tomar. E é a história de homem comum, de gente pobre, sem aquele brilhantismo do Fred Astaire, né? Lá do cinema americano, de NJ, sem aquele glamour todo daquilo tudo. E isso aí é só em Hollywood mesmo, porque a realidade é cruel, muito cruel. Aqui são elementos, os principais elementos do neorrealismo italiano. Os elementos que eles trabalhavam no filme. Faltam dois aqui, mas os outros dois já é lá para 60, 60 e poucos, eles não tinham tanta importância. Então, eu só fechei nesses 7 aqui. O fascismo, a guerra e suas consequências. E aqui tem os filmes. Dias de Glória, Roma, Cidade Aberta. A questão meridional, isso aqui é muito forte. Até hoje na Itália, essa questão de a xenofobia, né? Não só, principalmente com as pessoas de fora da Europa tal, mas dentro da Itália mesmo, muito forte. Essa questão da luta, igual lá são os três, né? É o triângulo industrial. Turim, Milão e Gênova. Não, não é Gênova não. São os três pilares industriais da Itália. E lá o pobre, que, né, igual o Soarão fala, aí o pessoal da região do Meridiorno, do meio-dia, lá do sul da Itália, vai para a capital, Juventus, Turim, Milão, aí eu não vou lembrar o nome da outra cidade. Então isso é muito presente, esse arroz amargo aqui está na minha lista para me assistir, que ele é sobre esse tema, essa luta do pobre que vai para a região mais rica da Itália e trabalha muito nas fábricas, trabalho de 14, 16 horas, é um filme interessante. O desemprego e o subemprego urbanos, que tem o Ladrões de Bicicleta, Milagre em Milão, O Teto, também do De Sica, Roma às 11 horas, o abandono dos jovens e dos idosos, aí tem os filmes aqui que falam, a condição da mulher, igual no filme lá, o cara trata a esposa dele igual a esposa, o filho, igual Putina no pé. A indagação psicológica, que é a relação do homem com a religião, os questionamentos do cristão com a Igreja Católica, a pressão da Igreja Católica, o conservadorismo da Igreja Católica, eles começam a questionar alguns pontos. E a volta da temática do antifascismo da guerra, que é a Rebelde dos Amantes de Florença. Eu vi o trailer desse filme, O Rebeldes e Amantes de Florença, muito bom. Os Revoltosos de Marseille. Então, esses aqui são os principais pontos que são utilizados no neorrealismo italiano. O fascismo e a guerra e suas consequências, a questão meridional, o desemprego e o subemprego urbanos, o abandono dos jovens e dos idosos, a condição da mulher, a indagação psicológica, a relação do homem com a religião e a volta da temática do fascismo e da guerra. Aqui são alguns cartazes. Esses filmes aqui são do Rossellini, o Paissa, Roma, Cidade Aberta e a trilogia da guerra aqui no caso. E Alemanha, Ano Zero. Esse aqui é do Vittorio De Sica, Ladrões de Bicicleta. E esse Excuse aqui. E lá no primeiro também é um filme desses principais do neorrealismo italiano, que são os principais filmes do neorrealismo italiano. Os ícones, os que tiveram a maior importância e que é mais relevante até hoje. Esses dados eu peguei no livro
de cinema, a história do cinema mundial, e também algumas coisas, alguns dados aqui eu peguei na Academia Internacional de Cinema. Eu peguei alguns dados do cinema do neorrealismo italiano. O que eu tinha para falar do neorrealismo italiano era mais ou menos isso. Eu acho que agora eu vou pontuar uma coisa ou outra. Então agora eu quero falar para vocês um pouco do filme. Vamos lá. O filme, começa assim. O rapaz tá lá e todo mundo estava desempregado. O filme começa com aquele monte de gente na porta de um escritório assim. Ali você já começa a ver os elementos dessas gravações na rua, né? As tomadas em aberto. Ali você já começa a ver aquele monte de gente ali na expectativa de procurar emprego. E ele recebeu uma vaga de emprego. E ele estava longe da onde que o pessoal estava, e vai uma pessoa, chama ele, é o Rick, Antônio Rick, o nome do protagonista do filme. Antônio Ricciardo Rick, o apelido dele Rick. E ele consegue uma vaga de emprego. E ele consegue uma vaga de emprego para pegar cartaz. Só que uma exigência do emprego dele era que ele tivesse uma bicicleta. Aí ele já fica ali e fala que tem, mas não tem. Aí já uma primeira coisa que o filme mostra, a quantidade de gente desempregada. Aí o boss, né? Não é boss que fala, o patrão lá, fala, ó, se você não tiver emprego, você não tem bicicleta. Se você não tiver bicicleta, você não tem emprego. Nossa, parece aquele monte de gente querendo a vaga no lugar dele. Aí ele falou não, que ele ia arrumar a bicicleta, que já tinha 2 anos que ele estava desempregado e ele precisava do emprego. Só que aí passa aquela parte ali e ele vai embora para casa matutando como é que ele vai fazer a bicicleta. A bicicleta dele ele tinha, mas a bicicleta dele estava penhorada. Ele tinha penhorado a bicicleta para poder pagar conta, para comer. E ele fala lá, não, eu penhorei a bicicleta para a gente comer. A mulher dele pega os lençóis e vende, tira os lençóis da cama e vende. A outra parte do filme muito marcante, na hora que ele chega lá nessa casa de penhores, que ele vai entregar os lençóis, por um lado ele entrega os lençóis e por outro lado ele retira a bicicleta. Aí mostra a mulher dele negociando nos lençóis, falando que um era usado, outros eram novos, mostra aquela negociação ali. Aí na hora que passa para o outro lado, vai mostrar ele pegando a bicicleta, aí foca uma pilha enorme. Eu não sei, eu ainda assim fiquei, pô, mas o pessoal penhorava os lençóis, mas o que ele ia fazer com esse lençol? Essa crise, onde que o povo ia depois fazer com esse monte de lençol? Aquela pilha enorme, assim, ó, enorme, enorme, uma montanha, assim, de lençol. Aí mostra o cara subindo lá nas grifas, assim, e colocando os lençóis. E um corredor, assim, aquele monte de bicicleta. Então ali o filme já deixa mostrar que o trem não estava fácil. Conseguiu a bicicleta, todo feliz, acorda de madrugada para ir trabalhar, vai levar o filho para a escola, aquela alegria toda. No primeiro dia de serviço, a bicicleta dele é roubada. A bicicleta dele é roubada e ele não sabe o que faz, e bate aquele desespero, vai na delegacia, aí já mostra a polícia também despreocupada, falida, falou se achasse a bicicleta. Ele só tinha um BO, a única coisa que a polícia fazia para ele era dar o número do registro do boletim de ocorrência. Não ia fazer diligência, não ia fazer tudo. A Itália estava enfrentando protesto, aquela coisa, e era tudo. A polícia estava toda indo para protesto. Beleza, aquele desespero, não sabia o que fazer, deixou o filho dele esperando ele na porta da escola, foi lá buscar o menino à noite, foi embora. E o importante é que mostra direitinho essa questão da cidade em construção. Você vê muito, como eu disse, muito ainda estrada de chão, o pessoal para pegar o ônibus, uma fila enorme, muita gente para pouco ônibus. Mostra o pessoal se deslocando, vindo da região da periferia, vindo para o centro da cidade de bicicleta, muita gente de bicicleta. Muita gente vindo de bicicleta. O primeiro dia de serviço dele roubou bicicleta. Aí à noite ele chega em casa, desesperado, a mulher brava, né? Que vendeu os lençóis e tal.
foi procurar um amigo. Aí o amigo falou que ia ajudar ele a encontrar a bicicleta. E eles, no outro dia cedo, ia começar a procurar a bicicleta no desmanche. Tudo era reaproveitável, né? Eles alugavam pneu. Ó, pra você ver, a crise era tão feia que alugava pneu de bicicleta. Tudo era reutilizável, tudo tinha sobrevida. Agora você imagina, alugar um pneu de bicicleta. Então o amigo dele falou assim, não, nós vamos para a feira, que lá na feira nós vamos achar sua bicicleta desmontada, e eles partiram para a feira. E lá na feira que começa essa loucura dele de andar pela cidade, vai num lugar, vem no outro, mostra bastante as construções, é a parte da cidade que mostra atores amadores. Eu estava lendo um ponto lá falando do próprio ladrão de bicicleta. Apenas o ator principal, protagonista, o Antônio Hitt, que eu não lembro o nome dele agora, o Rick no filme, apenas o ator principal e mais a mulher e mais 2 atores que eram atores profissionais. Os outros eram tudo atores amadores que encontraram ali. Tem um senhorzinho lá que ajuda a procurar a bicicleta, ele nem conversa, ele só aponta o dedo. Você vê que o pessoal era bem amador mesmo. O menino também, ele sempre conversa gritando e tal, tadinho. E onde que o pai vai, o filho vai junto, o filho no domingo ajudando ele a procurar a bicicleta, aquela dificuldade toda, e eles passam o filme todo. Arruma confusão, acha um rapaz lá que o rapaz tinha roubado a bicicleta, vai numa cigana, uma parte do filme que eu esqueci. A mulher, o filme, logo no começo, tem a esposa dele indo na cigana para saber do futuro. Outra parte que o filme destaca, né? Essa questão da filosofia, da psicologia do homem com a religião. A Itália é um país extremamente católico, 90 e tantos por cento católico naquela época. Ainda não tinha essa migração muçulmana, não tinha muita gente, então era 90 e tantos por cento católico, bem fechado no catolicismo, e não era visto com bons olhos, né? Não é bruxaria, é outra expressão que eles usam. Não eram vistos com bons olhos. E ele vai, né? A mulher fala para ele assim, a cigana: se você não encontrar sua bicicleta logo, você nunca mais vai achar. Nossa, aí ele fica desesperado. Ele já tinha rodado Roma inteira. Tadinho, o filho dele anda com ele para cima e para baixo, uma expressão lá do interior de Minas Gerais, lá da Araguari. Andou mais do que égua véia no Chapadão. Vou te falar, ele anda, ele sofre, o menininho sofre, e o pai é muito estúpido, eu achei, né? Eu achei uma pessoa muito bruta, muito estúpida. A mulher dele, lá no começo do filme, ele não ajuda a mulher dele a carregar as coisas. É outro tipo de cultura, né? Outro tipo de homem, tanto que depois a partir de 1950, 60, o que eu estava lendo também, o comportamento italiano começa a mudar a gente tem lá o macho ibérico, né, lá de Portugal, da Espanha, mas o macho italiano também era bruto, era rústico, às vezes até mais do que esse famoso macho ibérico aí. Mas então era bem ríspido com o próprio filho, tratava ele muito bruto, tadinho. Tem uma parte que ele bate no rosto da criança, mas aí ele dá uma hora que ele vê que estava muito nervoso, aí ele vê que não ia adiantar muito não. Outra questão de desigualdade social, na hora que eles chegam para comer, o menino rodou o dia inteiro, já no fim do dia, o menino na fome danada, eles vão numa pizzaria e lá ele mostra, faz bem o contraste das diferenças sociais. Ele senta na mesa, o menino comendo lá um queijo, a mesa assim com uma família que você vê que bem de situação, 2 crianças, um casal, e ele comendo aquele queijo e fazendo figa no filho do homem aqui, né? Aí o pai do menino fala: não, pode pedir uma pizza para você. Aí você vê que vem um lanche mais simples no prato e ele vai fazer aquela mesmo movimento que o menino da outra mesa estava fazendo, né? Aí na hora que ele tá tirando onda com o menino da outra mesa, o menino da outra mesa já vem com a sobremesa, um trem muito maior, parecia um tiro tsunami, sei lá o que é aquilo, tiramisu, muito maior. Aí ele fala: nossa, eu sou pobre, ser pobre é difícil. Então ali o filme mostra, escancara bem isso.
Fala também da paixão, o filme retrata um pouco da paixão do italiano pelo futebol, que era um domingo, e a cidade toda, o país todo parava para o futebol dia de domingo. Todas as divisões do futebol italiano se parava para jogar e o filme passa lá, o finalzinho do filme se passa na frente do Estádio Nacional de Roma. Eles já tinham rodado, procurado aquilo tudo, já tinha acusado uma pessoa de ter roubado a bicicleta dele, ele quase apanha, porque ele acusou um rapaz, entrou numa vila lá, o povo ia partir ele na porrada, só não bateu nele porque o policial, o menino para mim é o protagonista do filme, a criança do filme, a sensibilidade tá todinha nela, ela naquele mundo tão cruel, fica esse em balanço de um mundo forte, cruel, e a ingenuidade da criança, né? A criança sempre acompanhando o pai é aquela imagem para o filho de o intocável, o Deus e tudo, e ele tá sempre olhando para o pai tá andando, ele tá sempre olhando assim para cima para o pai, preocupado com o pai, e ele só não tomou uma pisa lá nesse povo, porque a polícia chegou e a criança que chamou a polícia. Aí ele já descabriado, vem a parte mais complicada do filme, né? Ele já descabriado, muito preocupado que ele ia perder o emprego, como é que vai fazer? E você ali, você assistindo o filme tem 1h40. Os primeiros 20 minutos passa assim lá, aí ele conseguiu um emprego e tal, a parte da cigana. Aí ele começa a trabalhar, e essa última hora do filme é só essa dificuldade dele estar correndo atrás da bicicleta, e passa um apuro aqui. Eu já estava cansado, eu já estava agoniado, de tanto que ele estava andando para cima e para baixo. Minhas pernas já estavam doendo também, tanto que ele estava andando. Aí chegando ali, né? Aquele desfecho ali em frente o Estádio Nacional de Roma, Estádio Olímpico, Estádio Nacional Olímpico de Roma. Ele encruzilhada, segunda-feira ia começar a trabalhar, como é que ele vai fazer? Aí o filme passa ali uns 5 a 10 minutos, ele olhando para as bicicletas, aquele monte de bicicleta, o guardinha vigiando as bicicletas, e o filho dele sentado na calçada. Aí passa uma música, né? A música sempre faz parte, né? Se não tem a música, não tem o chamariz. Aquela música tensa, uma música forte. Ele olha para o menino, olha sobre a bicicleta, olha para o menino, olha para a bicicleta. Aí ele pega, chama um bonde, dá o dinheiro para a criança e fala: ó, você pega o bonde e me espera em tal lugar. Em tal lugar a gente vai estar lá, eu vou te encontrar, nós vamos embora para casa. Por ironia do destino, a criança não pega o bonde, ele vai lá, rouba uma bicicleta na porta de um café, ele não tem coragem de pegar as bicicletas na porta do estádio, aí ele rouba a bicicleta na porta do café, e as pessoas veem ele roubando, e saem atrás dele, que ele, no desespero, naquele ato desesperador, que ele precisava botar comida dentro de casa, ele tinha feito as contas, o dinheiro dele ia dar para fazer isso, ia dar para fazer aquilo, ele rouba a bicicleta na porta do café e foge. Mas aí as pessoas pegam ele. E 2 vezes ele teve com o ladrão da bicicleta, ele gritava assim: pega ladrão, e ninguém pegou o ladrão. Aí na hora que ele catou a bicicleta lá na porta do café, ele não deu a mesma sorte. Ou não era para acontecer, aí pegaram ele. E aquele rolo, e aí o menino não conseguiu pegar o bonde. E naquele rolo, dá uns catiripapo nele, chama a polícia. De repente a criança vê aquela confusão, chega lá, e eles dão um tapa nele e ele estava indo preso. Aí ele não foi preso. O cara, na hora que ele ia chamar a polícia, o dono da bicicleta olhou para a criança, o filho dele, olhou para a criança, o filho dele, e falou assim: não, vamos deixar isso para lá. Ele já aprendeu a lição, já tomou uns tapas e não foi preso. E ele só não foi preso, ia ser um problema a mais, né? No final de tudo, o que aconteceu com ele ainda foi bom, né? Apesar de todo o problema que ele passou, ele ainda foi libertado porque ele não foi preso. Mas ele perdeu a bicicleta, ele provavelmente vai perder o emprego, ia perder o emprego, e o pior, a humilhação que ele passou perante o filho, né? Foi muito triste, é muito triste aquele pedaço. Muito triste. O filme termina assim, ele e o filho dele indo embora no meio da multidão, mostra a multidão indo embora, acabou o jogo, mostra a multidão indo embora.
e ele e o filho dele se misturam no meio da multidão sem bicicleta, que como no começo do filme ele e o filho dele tá vindo da periferia para o centro de Roma de bicicleta, no final do filme ele vai embora do centro de Roma a pé para periferia. E é isso, é a desigualdade que o filme destaca, é isso. Eu acho que é isso aí que eu tinha para falar. Não é muito, mas é isso aí. Não, foi bom demais, Max, Reginaldo, que eu vi o Max aqui embaixo de mim. Foi bom demais, Reginaldo, valeu. Vixe, você deu aí uma, né, você dissecou o filme aí completamente, né, e acho que deu uma visão muito clara aí do neorrealismo italiano, né, principalmente nesse ponto de vista social, né, essa perspectiva toda do pós-guerra, né, pós-guerra mundial. E esse negócio, realmente, as coisas que você falou da criança, né? O De Sica, ele sempre trabalha muito. A ideia dele é mesmo focar nas crianças, né? Mas, assim, a preocupação não era nem dizer assim, poxa, criança, coitadinha, tá? Mas é mais mostrar, assim, o sentido como que aquela geração, né? Aquela geração do fascismo, aquela criança é a geração do fascismo, né? Que está surgindo, e a geração da pobreza, que também está surgindo. Então, já é uma perspectiva de pensar no futuro, né? Uma geração embrutecida. Ao mesmo tempo que o pai vai lá e oferece para ela aquela refeição, que ele ri, né? Ele se depara e começa a comer com gosto, estica o queijo, né? Aí ele olha ali e fala, pô, mas tem uma criança ali com Já garfo e toma um golpe. exatamente. E toma um golpe na boca do estômago. Exato. Aí, ao mesmo tempo, o pai chega lá e dá né, no outro momento, dá um tapa no filho. Ou seja, aquela criança, que para onde que ela vai, né? Qual vai ser o futuro dela num pós-fascismo, né? Você sai de um Mussolini, numa Segunda Guerra Mundial e cai numa numa Itália extremamente empobrecida. E aí como é que faz, né? Qual o futuro? E aí a criança esse contraponto, né? Na ética, porque o que fazer, né? A criança está sempre ali tentando dar a mão pro pai, tentando consolar o pai, tentando Verdade. estar ao lado dele, enfim, maravilhoso, né? E a criança tem um amor, você vê no começo do filme, ele abre a janela para poder enxergar, para limpar a bicicleta. Aí o irmão mais novo dele tá lá e tá frio, né? Aí ele tem a preocupação de fechar a janela para não fazer frio no irmão dele. Eu gostei muito, é muito bom esse detalhe. A criança já fica, a geração toda é embrutecida, é judiada, sofrida e que lá na frente vai se refletir. Já é uma geração marcada a fogo. O que é Marcada interessante a fogo. no neorrealismo aí italiano, né? Você viu que tá até no nosso, quando a gente está levando esse livro, estudando esse livro, partindo dele como referência, né? É o primeiro estilo do chamado cinema moderno, né? Cinema moderno. É o primeiro capítulo do cinema moderno. E aí, realmente, você vê esse neorrealismo italiano, ele marca a ideia de cinema verdade, né? Cinema verdade, retratar. A história é uma ficção, legal. Só que ela é extremamente. Pode ser a vida de muitas pessoas, né? Não só na Itália, né? Porque se a gente transpor para os dias atuais, também acaba tendo ali muitas semelhanças. Demais, demais, demais. Essa angústia, desespero, desemprego. Por exemplo, acaba um auxílio emergencial no caso brasileiro, por exemplo. Acaba, não tem mais o auxílio emergencial. E aí? Né? O que vai ser daqui? Será que nós voltamos para o neorrealismo italiano, lá da mesma forma que aconteceu lá atrás, né? Pessoas se matando ali por atrás de migalhas de empregos e colar cartazes, enfim, outras coisas. Então é um filme extremamente atual, né? O Ricardo, bem-vindo aí, Ricardo. O Ricardo tá aí, ó. Bem-vindo, Ricardo. Apareceu, né? Apareceu. Ó, a Nívia colocou uma questão aqui, que é se ela quiser até falar em áudio, né, Nívia? O filme é muito bom. A gente lembra do negócio lá do cine no ar, que veio antes, da chuva, da fotografia, dos lugares, das paisagens. E daí eu lembrei na hora do Durkheim, na hora que ele vai comer, que ele olha o outro e ele tenta, de início, ele tenta repetir
E o pai dele meio que percebe e fala para ele, olha, para a gente comer e ter toda aquela estrutura, a gente tem que ganhar muito dinheiro, né? Ele especifica lá o tanto de dinheiro que tem que ter para levar uma vida daquela. Aí ele vai, larga comida, tenta limpar as mãozinhas. Descabreia total. Dá um descabreio. Tá tudo muito longe, muito distante. E daí ele não... Aí acho que a fome fala mais alto, né? A vontade de comer o negócio. E ele vai, pega o sanduíche, estica o queijo. Aí, daí eu lembrei da minha primeira vez no restaurante de ver. Foi mais ou menos daquele jeito mesmo, sabe? Muito bom. Eu não tinha um pão com queijo, eu tinha um pedaço de bife para cortar e eu sujei a mesa toda, né? Na primeira vez que eu queria fazer igual a outra criança, mas não tive muito sucesso, não. E daí outra coisa que eu lembro, que eu fico incomodando com as questões das mulheres e dos homens, daí quando ele chega lá, eu não sou feminista, ele chega lá e ele vai falar, ele vai e pede a bebida. Não, mãe, obrigado. Nós somos homens, nós podemos tudo. Aí eu falei, ele é criança, mas ele já vai ser, ele é homem. Já está sendo doutrinado, né? Já está sendo doutrinado, já está incutido nele, né? Já vai sendo incutido. Analisando as questões do macho. Verdade, verdade mesmo. E aí o pai dele meio que se toca, que ele não está sendo legal, que ele está preocupado demais com dinheiro. Quando ele sai lá para poder fazer mais uma tentativa e pede para o Bruno ficar lá na ponte, e aí ele, quando ele está voltando, ele vê uma movimentação por conta de um afogamento. Que a atitude de levar ele para comer começa assim, né? Que aí ele pensa que foi o Bruno que se afogou, e aí ele repensa as atitudes tão... Ele amolece um pouco ali. Ele faz ele pensar um pouquinho nas atitudes dele, e ele leva ele para ter um dia de homem. Mas sabe que nessa questão aí da relação dele com a mulher, né? Que não é o foco principal no filme, né? O foco principal no filme é a relação dele com o filho, né? Mas só que, não sei se vocês têm essa visão, lá quem faz ele se mover é a esposa dele, né? Porque até então ele está resignado ali na cama, com a cabeça baixa e tal, e ela vê aquela cena e fala, bom, se eu não tomar atitude aqui, não vai acontecer nada, né? Então ela que tomou atitude, ela que pegou os lençóis, ela que já começou a lavar e ela que levou para penhorar os lençóis, né? E ele só ficou observando e praticamente ele sai ali com a bicicleta, né? Depois vai lá e pega a bicicleta, né? E sai com ela e olha para ela e faz um passeio de bicicleta com ela, né? Praticamente. Ela vai naquela parte ali da bicicleta, guidão, não sei, e faz esse passeio pela Itália ali, né? Pelo Roma ali, né? Com ela. Então, na verdade, a relação do pai com o filho, ela é muito mais ressaltada ali do que a relação dele com a esposa, né? Eu tive essa visão. O Max quer fazer uma fala aqui. Parece. Pode ir, né? Não. Então, Rogério, essa parte é bem interessante, que inclusive ela fala logo no começo, você falando dela ter se movido também, que ela fala que pode dormir sem um lençol, e ela pega os lençóis para penhorar. São 6 lençóis, inclusive 4 deles, aliás, não 7, 4 são novos e 3, aliás, 4 são usados, são novos. Ela falava do dote, ela queria o valor, e assim mesmo, ela pediu o valor e falou que poderia pagar 7, só que ele falou que estava muito baixo, ela pediu, ele aumentou ainda para 7.500, aí ela vai e penhora, e essa cena que o Reginaldo falou aí também, a questão, que praticamente nesse filme dá para ver muita questão da crise e necessidade também, que todo mundo brigando por causa da bicicleta, ele falava que era um simples pedreiro também, um outro que queria um emprego, e essas questões políticas mesmo. E uma coisa que o Reginaldo falou que é muito interessante também no filme é o tom dramático que dá toda vez que tem um violino, principalmente nesse tipo, eu tava olhando esse tipo de filme italiano,
a questão muito presente do violino, com aquela questão melodramática também, com o plano de fundo, na verdade. É interessante nessa parte lá que vocês falaram também do restaurante, que ele fala pro Bruno, quando o Bruno tá comendo aquela parte lá que ele tá comendo queijo, que a Nívia falou também que ele tá esticando, que ele fala pro Bruno, se o Bruno quisesse comer daquele jeito, ele pelo menos teria que ganhar pelo menos 1 milhão, que não dava. Aí o menino praticamente assim, fica com aquele negócio na comida, é meio que vendendo um almoço para comprar a janta, literalmente. É muito dramático, e essa parte também que vocês falaram, já, praticamente vocês já falaram tudo aí. Quando ele vai na vidente também, que ela fala que se não achasse nunca mais o cara finge epilepsia, quando entra lá que ele ia levar um porrete, ele entra na vila e acaba que o que ele mais abominava no fundo, ele acabou tendo que roubar, nem foi por causa da questão de queria roubar, na verdade ele precisou, e ao mesmo tempo ele acaba desolado, sem perspectiva, sem nada. E vocês falaram também da questão da guerra, é meio que um homem, na verdade, pode parar para pensar, o homem, a crise é necessidade, o que a pessoa não faz pela necessidade? Às vezes muita gente pensa que o roubo é uma prática que muita gente adere por ser uma vida fácil, pelo contrário, lá na verdade, para ver como uma questão nítida mesmo, da questão econômica, influencia na subjetividade das pessoas, nem sem as pessoas perceberem, no caso. Era isso, praticamente, mas foi bem interessante. Aquele filme é bem profundo, se parar para pensar, mesmo que vocês falaram também do filme ser feito com poucos recursos, tudo mais, que o Bruno também é um ator, o menininho lá, parado, e ele pestanejava muito, também ficava meio desesperado. O que mais me chamou a atenção naquele filme mesmo foi a questão das duas cenas, foi a da ponte e ao mesmo tempo a questão do restaurante também, quando ele fala sobre a comida, e da vidente também, que ele fala pra mulher, a mulher queria pagar os 50 que ela devia pra vidente, ele falou, não, deve estar com dinheiro esbanjando, ele foi embora, e meio que um karma depois, ela acaba voltando a mulher, mas era isso, valeu. Verdade. Mas a questão até o desespero, a angústia é tão grande que até a vidente ele foi atrás até da vidente, para quem sabe a vidente pudesse falar onde estava a bicicleta, né? E o trem foi feio, né? Que até a vidente ficou assim, né? Não sabia. A vidente pensou assim. Se você não achar até hoje de manhã, esquece. O trem não foi bom. E igual o Max falou aí no finalzinho, eu acho que é o gancho, para mim, foi o gancho do filme. Aonde que ele chegou, o que levou ele a tomar essa atitude, a aflição, a agonia, eu acho que é a mensagem principal que deixa. Muito, muito tocante, muito tocante. A cena do restaurante, junto com esse finalzinho aí, é tocante demais. Passa muita coisa aquilo no restaurante e levar ele numa situação dessa. Muito triste chegar numa situação dessa. A Nívia quer falar, né? Nívia. A gente é a galera da desesperança, né? Aquele filme lá, a gente vê a tristeza e aí, assim, quando a esposa vai vender os lençóis para ter o dinheiro, então o problema é a bicicleta. Se falta a bicicleta, o lençol é o de menos, né? E aí eles vendem os lençóis, o enxoval do casamento vai ser negociado para ter comida, né? E aí ele vai, olha a carteira no final lá, bem desesperançoso, e ele não tinha muita fé na vidente lá, na cartomante. E assim, daí quando ele vai lá, a gente vê a situação de desespero que ele já estava fazendo para poder garantir a comida, né? E isso parece igual o professor Rogério falou agora há pouco, na questão do Brasil, quando terminar quando as pessoas terminarem de receber esse auxílio, numa situação que o auxílio já não tem mais o mesmo valor do início e a inflação fez com que o dinheiro ainda valesse menos, a situação de desespero e desesperança que a gente pode encontrar, né? Porque vai ser cruel com muita gente quando isso tudo passar, porque a pior parte não é agora. A pior parte vai ser quando esse dinheiro deixar de entrar. Sim, Max. Fala aí, Max. Não, então, inclusive,
Eu queria até falar também pro Reginaldo, dar os parabéns para ele, que foi muito bom mesmo, muito bem explicado. E o que o Reginaldo falou também, essa questão aqui é interessante da Itália, que parar para pensar que é totalmente inverso. Em alguns locais, a parte é mais nobre meio, que ele falou do Milo também na Itália, que até no livro do Gramsci também tem essas coisas que fala sobre também, do padre também, esse agora o nome que ele fala sobre o Gramsci também, eu esqueci. Ele fala das questões também, que é a questão da unificação, a questão da pobreza, o Reginaldo, muito bem. Cortou. Do Giorno também, que é o sol do meio-dia, e tem a questão da fronteira, que é o lado mais rico, com os castelos e tudo mais, que é essa questão de articulação. E elaborou um aspecto muito interessante também, que ele fala das questões dos valores religiosos também, que no filme já mostra mais por essas questões mesmo. Ele falou da cena da mulher também, que já tem um contraste praticamente com a religiosidade, que ele vai, inclusive, é muito interessante, que tem muita gente engraçado, mas ao mesmo tempo é doente no filme, cara, mesmo foi lá no desespero que ele querendo arrumar alguém, que a mulher fala que ele é muito feio, que não vai conseguir ninguém também, coisa né? que bem, na verdade, a parte dele é triste. muito assim, tocante, né? Esse... Foi. Tadinha, Mas ela a gente quebrou o vê lá, cara. quando a gente vê o Quebrou. filme, a gente vê bem as coisas que a gente rotula a Itália, né? A questão da pizza, do vinho, o futebol e a igreja. Eu não vou Tá mentir tudo pra vocês, ali, eu não sei os se mas eu elementos. quase... Eu não vou mentir, vou mentir pra vocês. Eu não vou mentir pra Cortou, vocês. Max. Tá Max, cortando, seu Max. áudio Tá ouvindo agora? Conseguindo? tá. Agora Não. Conseguiu agora ou não? melhorou. Eu falo assim, essas questões, igual, não só pelo filme, mas por muita gente, a gente para pra pensar essas questões de quantas pessoas passam fome, às vezes tem gente que esbanja e tem gente que não consegue ter nem o mínimo, às vezes tem uma refeição e já tá pensando que aquela é a última refeição. Essa parada ficou muito na minha cabeça. Na verdade, essa questão mesmo da necessidade, a questão de saber que precisa não ter de onde tirar, inclusive do filme, que praticamente a temática do filme vai nesse sentido. Precisa, sabe que tem a necessidade, mas nem sempre tem um meio possível para chegar daquela forma, e a gente para pensar, uma bicicleta é uma coisa muito simples, mas a temática do filme, ela girar em torno dessa questão de uma simples bicicleta, como que ela interferiu na vida de tanta gente, inclusive na dele que perdeu a bicicleta, em quem ele teve que mobilizar para ir atrás dessa bicicleta, a confusão que ele criou também com o cara lá do quadro, que ele pede para ver o número, o cara lá fala que a bicicleta não é roubada, depois ele fala que todo mundo é honesto, depois ele vai no cortiço assim, se é que pode falar assim, mas vê o quanto a questão de uma simples bicicleta influenciou na vida de todo mundo, e o cenário de pobreza, de articulação política, mas ao mesmo tempo assim, a gente vê que a questão mesmo humana, ela é colocada sempre em xeque entre o humanismo e a necessidade. Aí o caráter sempre põe à prova. Na verdade, eu fiquei com essas questões assim, até quando a pessoa suporta e quando a necessidade, o caráter dela é tentado. Eu fiquei com essas coisas na cabeça, assim, mas praticamente foi isso. Eu fiquei o filme assim, aquele filme quebrou muito minha cabeça. Eu fiquei ao mesmo tempo indagando, mas fiquei triste. Mas era isso. Eu quero falar de novo. Quando o Max falou da questão da bicicleta, acho que todo mundo aqui já assistiu O Menino que Descobriu o Vento, né? Tem também a questão da bicicleta, da importância que vai ter a bicicleta para a comida da família, né? Que lá no Menino que Descobriu o Vento, para fazer a eólica lá, para fazer o negócio, para irrigar, para ter a água, para garantir a alimentação deles, também envolve uma bicicleta, né? Outro filmaço esse, né? É legal, eu estava falando a questão do neorrealismo italiano, acho que eu até depois fui para outro caminho, mas essa questão que estava falando do cinema verdade, né? Que é uma história de ficção, mas filmada a partir da realidade, né? Isso aí a Nívia vai falar depois do cinema novo lá, é a linha do cinema novo, né? O realismo italiano influenciou o cinema novo, né? O próprio Reginaldo mostrou aí num dos slides, né? Eu estava lembrando também naquele filme, por exemplo, como é difícil filmar, fazer filmes e retratar a realidade social daquelas pessoas que sofrem na pele, né? O próprio caso do Cinema de Deus, por exemplo, Cidade de Deus, do filme aqui nacional, foi uma tentativa de fazer com atores profissionais e não dava liga, porque não é... Você quer mostrar uma realidade do lugar,
E os atores não vivem aquela realidade. Aí, por mais que eles sejam bons, eles não conseguem demonstrar aquilo. Aí, então, eles tiveram que pegar o Cidade de Deus e fazer com os próprios atores ali do Cidade de Deus, né? Onde surgiram alguns surgiram aí para o cinema mesmo, né? Outros ficaram pelo caminho, mas alguns surgiram, porque a dificuldade que tem dessas temáticas sociais, né? De quem sofre na pele, quem vive aquilo, de ser representado por alguém que nunca viveu aquilo, né? E o neorrealismo italiano ele trouxe isso. No cinema não tinha acontecido isso ainda, de sair filmando nas ruas assim dessa forma, para mostrar realmente como as pessoas vivem, o que elas estão sofrendo na pele, né? Aquilo. Tanto que o Reginaldo falou assim, uma frase que chamou a atenção, aquela ideia da ilusão, né? Que as pessoas realmente, o neorrealismo italiano, as pessoas não foram mais assistindo mesmo. Só que, assim, eu vejo dessa forma, você precisa ter um mundo imaginário, você precisa ter alguma outra ilusão, um outro movimento no sentido inverso, porque senão você pira. Se a gente ficar só a realidade a realidade é dura demais. É brutal mesmo. É brutal, como você mesmo disse, né? Aí a gente precisa de alguma válvula de escape dessa realidade, sabe? Por isso que existe a música, a arte, sei lá. Aí aconteceu no cinema também, as próprias pessoas foram tentando enxergar. Lógico que também tem aqueles, né? Eu duvido que aquele grupo que, por exemplo, estava lá naquele almoçando, aquela família com o garoto lá, está afim de assistir um filme baseado na realidade da Itália daquela forma, né? Acho que isso também aí que surge aquela ideia da indústria cultural, né? A cultura erudita, popular e de massa, né? A cultura erudita, então as pessoas veem um mundo que não tem nada a ver com aquele mundo popular, né? Adorno, né? O Bourdieu. Então, aí dá para ir por esse caminho, né? Aí entra questões da sociologia, né? O Adorno, quando fala indústria cultural de massa, o Bourdieu na violência simbólica, pô, dá para fazer, ou agora que o Reginaldo aí dissecou o neorrealismo italiano, se ele quiser, ele faz um artigo aí, isso usando o Bourdieu ainda, imagina. E ele assistiu vários filmes ainda, né, Reginaldo? Você podia até falar um pouco mais desses filmes que você assistiu, até para dar uma, né, você assistiu aí o principal, né, que é o do O Rossellini. Roma Cidade Aberta. É muito bom a história do Roma Cidade Aberta, o Fusquini. Assim, eu tive dificuldade porque o áudio não foi muito bom. Assim, eu assisti alguns filmes e eu tive essa preocupação de achar um que tivesse uma legenda legal, um áudio legal, uma imagem legal. Então, e fui presenteado, porque eu acho que foi um presente muito grande esse Ladrões de Bicicleta. Eu fui presenteado com esse filme. Então, o Roma, essa história passa um romance que se passa durante a guerra. E tem imagens de bombardeio, imagens de soldados prendendo civis. Então, só que é muito ruim a imagem. Esse outro deixa eu ver. Eu sou muito ruim com o nome, gente. Eu vou ter que abrir aqui o. Escúcia. Escúcia, não. Eu assisti um de cada ator. O Roma, o Escúcia e eu não vou lembrar o nome do outro, não. Mas eu prefiro não opinar muito, não, professor, porque eu tô tremendo aqui. A Terra Treme. A Terra Treme é o que passa em Nápoles, na região de Nápoles. Ainda tem uma citação da FAB. FAB não, é FAB. Forças Expedicionárias Brasileiras. Ainda no filme fala dos brasileiros que estão lá. Então vale a pena assistir, mas a imagem não é muito boa e o áudio também não é muito bom. Aí, então tem que assistir indo e voltando para poder conseguir ler. Aí tem hora que as imagens a legenda tá em branco, aí apaga muita coisa. Mas são ótimos filmes, para maratonar. O neorrealismo italiano é para maratonar, muito bom mesmo. Essa questão da Itália é interessante, né? Que o pessoal, a gente tem aquela ideia da Itália, Roma, né? Coliseu, muito de turista, né? E a Itália sofreu pra caramba vários momentos, né? Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a colonização italiana. É claro que teve o processo de embranquecimento brasileiro, né? A gente sabe, ao invés de assalariar as pessoas aqui, ex-escravos, tal, a opção foi de trazer as pessoas da Europa, né? Mas esse pessoal que chegava da Europa não vinha para turismo, não. Era um pessoal que vinha numa desgraça que eu te falar. Eu tenho, por exemplo, a parte da minha família, por parte de mãe,
é de italiana, né? Que é o Bianchi. O Bianchi é branco, em italiano significa branco, né? E só vieram ao Brasil porque estava numa miséria absoluta. E o Brasil abriu as portas para esse pessoal, né? Falou, ó, tem trabalho aí, vai no país ali no Brasil, ninguém se sabe onde que era, vai para lá, que a gente banca aí para vocês sumirem para lá, né? Mas chegaram aqui na miséria também, né? Só que ficou aquela colônia italiana e tal, ficou esse processo de embranquecimento aí que foi uma desgraça para o Brasil também, né? Um erro político assim violentíssimo que vem até os dias atuais, mas as pessoas que chegaram lá da Itália, principalmente, já sofreu na pele ali. Primeira Guerra Mundial já foi um estrago, né? Aí a segunda, depois do fascismo com Mussolini, outro estrago. E aí tem uns romances italianos do século XIX, final do século XIX para o XX, se você ler, tem um chamado Tiotiara, do Alberto Moravia. Nossa, assim, aí ele vai mostrando a situação da Itália, das pessoas, assim, é desesperador, é uma angústia. Em famílias, com filhos, assim, como o pessoal sofreu, né? E a gente não está falando de né, de lugares que a gente já conhece que o sofrimento sempre existiu, né? A gente está falando da Europa também, né? Enfim. Mas aí, o Ricardo, você quer falar? Você está com o fone aberto? Não sei se queria falar. O áudio aberto. Não estou ouvindo. Aproveitando o enfoque da fala, eu não assisti o filme, mas dá para lembrar, né, um pouco sobre a questão, esses processos, dessas vulnerabilidade, ela veio no momento da Revolução Industrial, né? Aí me deu vontade de lembrar esse caso da bicicleta. Quando eu era do Conselho Tutelar, eu gostava de muito usar o Vida Maria, né? Um filme de curta-metragem, e esse, como fala, neorrealismo, veio lembrar do neomatusiano, né, de Thomas Malthus, né? Fica tirando esses direitos. O Thomas Malthus usou um método de combater a fome, diminuir o direito de sobrevivência, de procriação da população, né? Onde que tinham condições de matar a fome do mundo, com maiores produções, mas porque o meio de produção tinha virado um agronegócio. E quando se trata de um personagem dessa bicicleta, é uma causa do êxito rural, né? Eu fico, né, no imaginário, quando se cria essas precariedades do meio do trabalho informal, que não seja digno também, mas cria uma situação precária de um meio de sobrevivência ou sobrevivência, então é através, né, desses momentos, né, de neoliberalismo, neorrealismo, neomatusianos, né, Thomas Malthus, né, e agora com esse governo também, né, que você enfocou bem, a galera tá nadando com esse auxílio emergencial, enquanto acabar. Mas aí virou aquele, né, 6 por meia dúzia para tapar o sol com a peneira, e os preços dobraram, então toma lá, dá cá. Né? Então, assim, esses enfoques desses filmes refletem muito bem, né, uma realidade do passado, do momento também. Né? Então, assim, só uma colocação, porque e nisso, né, quando se coloca que parece que teve um furto de uma bicicleta, isso também é fomentado pelo Estado burguês neoliberal, porque a indústria do medo gera um recurso muito rico para o Estado em questão de impostos. É guarda privada, é uma cerca elétrica, gera imposto para o Estado, onde que os governantes nada de braçada e cria um meio de segurança, entre aspas, né, para arrecadar imposto e que não se prepara com a segurança adequada. Né? Então, é só mais ou menos enfoque, assim, dá para a gente criar um pouco dessas reflexões. Obrigado, por enquanto só. Muito legal, Ricardo. Você trouxe aí umas questões bem para pensar mesmo. Esses neos todos, o neomatusiano. Aí só faltou falar o neofascismo, né? O neofascismo, assim, que vai lembrando. Que o de neo, por enquanto, tá valendo nada. Porque é interessante, são coisas que acontecem em épocas distantes, não tão distantes assim, mas elas retornam, né? Elas retornam com essa coisa do neo. Do neo, isso. O neo novo, a ideia do novo. Agora tem o neoconstitucionalismo, né, no Brasil. Exatamente. Na verdade, no fundo, isso ou é revisionismo de coisas boas, ou então é fortalecimento de coisas ruins, né? Ruins, E aí é que a gente precisa ficar atento a esses conceitos aí mesmo, né? Esse neoliberalismo, por exemplo, quando você
pegar o liberalismo com perspectiva filosófica, a gente já falou várias vezes sobre isso, é muito bom, na perspectiva filosófica. Quando vai para o campo econômico, é um desastre, né? E aí nós estamos nesse neoliberalismo que é mais aguçado ainda, enfim. Aí falar sobre isso, inclusive, é ser taxado de comunista, né? Você falar sobre isso no sentido crítico, né? O Max aqui fez umas questões. Max, quer falar? Melhor que você escrever aqui no chat, né? Não sei se você quer. Max, tá aí? Tá conseguindo me ouvir? Sim. Conseguindo me ouvir? Sim. Não, é que eu tava falando, vocês falando essas coisas aí, falando de colonização até. Agora não. Tinha comentado, meu pai também é descendente italiano com português, tem nada de literatura também, tem Humberto Eco também em Nome da Rosa, o Pêndulo de Chapecó também, com questões. É foda, se parar pra pensar um filme de 1948, praticamente já 72 depois, da engrenagem tá praticamente repetindo o lugar da mesma história. Se for parar pra pensar, o Ricardo, eu não sabia que eu estava na live, não ouvi, mas eu fez o comentário também do Malthus. Malthus é uma coisa assustadora, se parar pra pensar. Tá cortando, Marcos. No filme, tá conseguindo ouvir agora ou não? Agora foi. Tá conseguindo ouvir? Uhum. Não sei se tá... Eu não sei se vocês perderam muita coisa eu falando que o Ricardo fez um comentário bem interessante sobre a progressão de Malthus, para pensar que é uma coisa totalmente terrível, que lá na progressão de Malthus tudo falava da diminuição populacional por questão de alimento também, produção de alimento. Se a gente parar para pensar, o filme era bem isso, só que lá no filme ele tava meio que se lascando para ter o básico do básico da alimentação lá, pelo menos na cena do restaurante, e já enquanto o pessoal lá tava empanturrado, já não tava nem aguentando mais comer, e o menino com aquele negócio que eu acho que o Reginaldo também comentou da cena do murro no estômago também, parar para pensar é foda, e essas questões que ele falou também, o Ricardo falou da política do neoliberalismo, a gente vê o quanto é complicado essas questões de política, o quanto isso envolve a vida da gente de forma indireta ou indireta. Às vezes muita gente pensa, não tô passando fome, mas então, mas só que será que é realmente só não passar fome que a política tá boa? Que tem muita gente que acha que, inclusive o atual governo do Bolsonaro está sendo uma mãe, que vocês falaram também do auxílio, mas quando esse auxílio acabar, o que vai vir pela frente? Isso é só a ponta do iceberg também, com a questão do aumento da crise. A nota dos R$200, que até hoje eu não vi nenhuma nota daquela também, essa implementação de uma nova nota com a desvalorização também e o aumento da inflação, a gente para pensar, tá num mato sem cachorro, porque de 1948 para cá, 72 anos depois, a história está repetindo, só que em outro lugar, quase da mesma forma. É muito, muito triste, se for parar para pensar. O filme é triste, isso, na verdade, esse tipo de cinema faz a gente refletir, ao mesmo tempo a gente cai meio que num limbo, também naquele niilismo, não sei se dá para falar de filosofia não, mas tá meio Nietzsche agora, dá um niilismo total na gente, mas não, na gente não, pelo menos eu tive, não posso falar para todo mundo, mas eu fiquei meio assim com essas questões da existência mesmo, sei lá, deu uma neurose, mas coisa da vida mesmo, é isso. Esses aí são os impactos do cinema, né? A função. A função, a gente, na verdade, sente... É a coisa que eu sempre falo na antropologia da alteridade, né? Você se coloca no lugar do outro, na situação do outro, a partir do momento que você vive a situação do outro. Mas como você não vive a situação do outro, você vive cinema, na tela de cinema você consegue, né? Aí pensando nesse negócio que o Ricardo tá falando, voltando as coisas um pouco do Malthus, né? Mas o que está forte hoje é a ideia do darwinismo social, né? A perspectiva é essa. Não sei se vocês estão percebendo a todo momento aí, até pelo próprio governo e por outros políticos e tal, vem sempre a palavra fraco. A palavra fraco cada vez mais surgindo. Os fracos, né? Ou seja, seria como se fosse assim, se juntar o Malthus com o darwinismo social para os dias contemporâneos, seria assim: a pandemia não é ruim, porque ela vai eliminar uma boa parte da população. Essa parte da população são... porque tem um excedente, né? Então a gente precisa diminuir esse excedente. E quem que vai diminuir? Não se preocupe, porque são os mais fracos, é o darwinismo social, interdarwinismo social. Os mais fracos, quem são os mais fracos? Os mais idosos, os que têm morbidade, né? Problemas, doenças crônicas e tal. E a sociedade, então faz isso? Diminui a população, diminui os mais fracos, pô, fica aí
vamos produzir, vamos caminhar, vamos para o capitalismo, vamos crescer. Né? É claro que aí você fala assim, não, isso é ficção, né? Isso é ficção, isso aí não é em filme, não, isso é a realidade, né? A realidade Tá batendo na nossa porta. A realidade que tá posta aí. Aí você vê um filme desse como Os Ladrões de Bicicleta e você fala, pera um pouco, esse filme é um neorrealismo italiano, mas não pode ser um neorrealismo brasileiro também, né? De acordo com o contexto, as circunstâncias, mas é um neorrealismo brasileiro também, né? É que aí que entra a separação, quando você fala do neorrealismo. Quando a gente discute neorrealismo assim, da estética do cinema, aí você vai para aquele campo, né? Não tem atores, os dialetos que aparecem, a fotografia acinzentada, né? Aí você faz essa parte. Mas aí quando você faz o neorrealismo no sentido, aí você vai discutir isso no cinema no campo social, aí você vê os temas, as temáticas. Então tem esses dois, sempre se fala assim, quando discute cinema tem esses dois campos, né? O mais estético e estilístico e o mais social, né? E o campo social. Aí discute esses dois temas, se cruzam. Ida, quer falar? Ou o Max aqui colocou, eu fico meio longe quando vejo o filme, minha mente frita. Que bom, pô. Não, eu falo assim, eu não vou tentar abstrair tanto não, mas toda vez que eu vejo esse tipo de filme, assim, sei lá, as coisas mais antigas, igual esse aí também, aquele outro que não é igual, mas a Mulher do Retrato também, eu fiquei assim, sei lá, quando eu vejo esse tipo de filme antigo, sei, passa tanta coisa na cabeça, parece que vai dar um tilt, não sei se é viagem de marinha, mas vai direto naquela questão da subjetividade mesmo, vai lá naquele negócio que, não sei nem explicar isso não, mas vai fundo, sabe, um negócio que vai bem fundo, né, enfeitando, que é com dois mais de coisa me faz pensar tanta coisa, inclusive na própria vida mesmo, cotidiana. Mas a arte é isso, né? Questão de se libertar, se conhecer também. Não só a arte, mas outras coisas também, a música, enfim, várias coisas. É isso. Bom, mas o que você está falando aí não tem nada a ver com doideira. Isso aí é como você cita bastante o Nietzsche, isso aí é aquela ideia do Nietzsche, humano demasiadamente humano. Se você sente isso, é sinal que você é humano demasiadamente humano. O problema é quando as pessoas assistem isso e não sentem fica indiferente. Indiferente, não se indigna, não acontece nada. Então, na verdade, a ideia de humanidade precisa ser, tá em alguns, foi para o espaço, né? Porque nos tornamos assim autômatos, máquinas. É isso. Não sei, a Nívia tá com o som aberto, quer falar, Nívia? Ou a gente, não sei, vai caminhando para fechar, não sei o que vocês acham. Eu só esqueci de fechar. Tá. Não, pessoal, eu não sei, eu acho que aqui pelo chat ninguém mais comentou nada, se o pessoal que tiver aí, né, É que a gente esquece desse negócio que para falar tem que ligar e depois tem que desligar. Desculpa. Não, aqui como é um grupo de estudo, tem um perfil um pouco diferente, né? Ao invés de ficar aquela formalidade de palestra, aí eu fico lendo questões do chat, não é, né? A gente só usa o chat mais para dizer assim, ó, eu quero falar, porque aí a gente vai numa ordem, a gente não fala todo mundo ao mesmo tempo, né? É mais por isso. O grupo de estudo tem essa dinâmica, assim, diferente. Então aí eu vi aberto e falei, quer falar, né? É isso aí. Pessoal, eu acho que foi legal, né? Foi legal demais. Queria agradecer o Reginaldo aí. Valeu, Reginaldo. Você fez né? Você trouxe para nós aí umas coisas. Assim, você fez um retrato do neorrealismo, assim, impecável aí para nós. Da minha parte, acho que foi muito legal. Instigou para assistir os outros filmes. Eu não sou especialista em neorrealismo. Na verdade, não dá para ser especialista em nada, porque a história de cinema é enorme, gigantesca, né? Nós estamos todos aqui estudando isso, né? E como isso é interessante, que vai nos trazendo outras discussões, outras reflexões, e aí é legal. Eu espero que vocês continuem no grupo, a gente continue esse grupo forte, aumente, o Ricardo está aí, quiser entrar, Ricardo, a gente está de 15 dias se reunindo, o próximo vai ser Novela e Vogue, e aí nós ainda vamos decidir aí entre nós quem que gostaria de fazer, né? E quem assume o próximo também indica o filme e conduz a discussão, né? Como o Reginaldo fez aqui, tá? Então é isso aí. Vamos
divulgando aí o grupo com as pessoas. Eu sei que tem muita gente com muitas coisas para fazer, né? Atividades, nós estamos fechando o ano, está tendo muita coisa online para todo lado. Mas eu acho que esse grupo aqui, eu não sei o que vocês acham, mas para mim é um respiro, assim, porque a gente não tem um compromisso acadêmico, não precisa cobrar um do outro nada, e a gente discute esse mundo, né? Louco. Exatamente. Então, é isso. Então é isso aí, pessoal. Boa semana para vocês aí. Aí a gente, né, vai marcando aí os próximos, porque agora tem uma perspectiva que eu estava até dizendo para o Reginaldo, a Nive e o Max estão aqui, já estão mais por dentro, acho que o Giovana que estava aqui também, que a gente vai usar aí o Cineclube como aula, né? Como aula no ensino médio. Então, provavelmente, o público vai mudar aqui, vai ser um público do ensino médio, vai ter muito aluno, né? E aí a gente vai pegar até agora o final de outubro e vai organizando aqui. O Reginaldo não está no RP, mas é como se ele tivesse, porque ele vai coordenar essa parte aí da parte mais... Né, abrir sala, fechar sala, organizar a aula para a aula funcionar. Hein? Beleza? O Reginaldo não pode aproveitar o crédito, ele é da licenciatura também? Então, o Reginaldo, sabe o que você podia fazer? Tentar entrar como voluntário, velho. Eu acho que ainda tem a possibilidade de entrar como voluntário. Bom, eu vou dar uma olhada, porque na época que eu falei com o Solares para aproveitar o crédito para estágio, ele meio que me cortou, falou que não tinha como. Mas eu vou ver se eu consigo entrar como voluntário, vou dar uma olhada. Eu vou perguntar para ele também, vou explicar que nós estamos fazendo, mas não é sempre que vai ser com o Cine Clube, tá? A gente está fazendo essa parte nessa época que nós não podemos estar presencialmente, né? Mas nesse momento, sem estar presencialmente, vai funcionar com o Cine Clube. Eu vou verificar com ele, eu pergunto para ele e vejo se dá para você entrar como voluntário, de repente. Ok. Ou eu mesmo. Se ele não pode de voluntário, ele pode de ouvinte, porque ele precisa das horas também. Exatamente. É. Porque vai participar diretamente do projeto. Pelo menos nessa primeira etapa, você vai participar ativamente do projeto. Então, né, claro que com presencial é outra coisa. Muda totalmente de figura, a gente vai ter que mudar totalmente. Mas até o final do ano que nós programamos assim, acho que... depois a gente vê. Eu vou verificar isso aí, a gente vai conversando. Tranquilo, professor. Beleza, pessoal. Obrigado aí. Boa semana. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado aí todo mundo aí. Uma boa tarde para todo mundo. Valeu. Acabou, mãe.